Tóxico, né? Por muitos anos você ficou sem falar, né, na Marlene, assim. Não era uma coisa que você tocava muito no assunto. E você vem, aos poucos, falando. E acho que você disse em algumas entrevistas que ela cuidava da sua vida profissional, da sua vida pessoal. E você se sentia muito como um fantoche, muitas vezes, né? Mas não foi uma hora para outra. Ela entrou na minha vida normal, numa boa. E aos poucos foi, sabe, foi indo. Tipo assim, eu acho que nem ela sabia o quanto ela podia ir. Eu fui deixando, eu fui acreditando que ela era o melhor para mim. Eu fui acreditando que o que ela estava fazendo era o melhor para mim. Fui dando, que chegava uma hora que ela não senta assim, não fala assim, veste essa roupa. Não, essa roupa não tá legal, tira. Não fala desse jeito, come desse jeito, não anda assim, sabe? Não anda com essa pessoa. Não quero que você fale com essa pessoa. Total controle, né? Uma relação bem tóxica, né? Bastante. E abusiva. Hoje, a gente podendo entender esses termos, né? Que não eram ditos na época. E você, em algum lugar, você buscou algum certo tipo de perdão pra você? E por ter permitido esse tipo de coisa? Você buscou uma ajuda psicológica pra isso? Não você procurei. É difícil, né? É muito doido eu te pesada. dizer isso, porque parece que eu falando assim, eu tô colocando toda a culpa no colo dela. Não, sim. E, na realidade, ela não me obrigou a fazer nada. Eu deixei ela fazer isso. Depois, parecia uma obrigação. Era uma coisa, tipo assim, porque eu fazia tudo que ela queria, então a coisa começou a virar como uma obrigação. Tu tem que fazer o que eu quero, né? Mas antes não era isso. Eu fazia porque eu queria fazer. Sim. Porque eu achava que era melhor pra mim. E, como eu disse, minha falta de experiência em relacionamentos com homens também não me fez eu ter essa bagagem. Tipo assim, e essa malícia também, né? Entendeu? Nossa, o ser humano age dessa maneira e eu tenho que agir dessa maneira. Eu não tinha essa experiência, sabe? E fora que meu relacionamento com ela profissional, que todo mundo acha que eu tive uma relação sexual com ela, tem muita gente que comenta sobre isso, e até no doc que vai sair agora, dia 13 de julho, é uma coisa que ela fala, ela diz assim, nós nos relacionamos muito bem por muito tempo e só não tivemos sexo. Então, eu acho assim, é difícil as pessoas entenderem, porque eu realmente deixei minha vida na mão dela. Eu me doei por completo, eu me dei por completo, eu acreditei nisso. E eu acho que realmente ela também fazia isso. Ela cuidava muito de mim porque eu era o trabalho dela. Ela amou muito o trabalho dela, então ela me amou. Sim, de quebrar. claro, dá super pra entender. Entendeu? Mas ela não gostava de mim como eu gostava dela. Eu curtia aquela pessoa, eu queria ser acarinhada, eu queria ser protegida. E ela queria cuidar do trabalho, sabe? Teve alguém nesse momento conturbado, né, desses anos todos, que tentou te abrir os olhos sobre essa relação de vocês? Minha mãe foi a primeira. Cara, e eu saí de casa por causa disso. Eu morava com a minha mãe, com meus pais. Era um apartamento que eu tinha comprado na Lagoa. Então, o segundo andar era o meu quarto e o terceiro andar era o meu escritório. E embaixo, meu pai e minha mãe moravam com meus irmãos, meus 2 irmãos. E a minha mãe tentou fazer isso e eu não ouviu. Não queria ouvir. E normalmente mãe não erra, né? Normalmente. Normalmente nessas coisas, assim, esse feeling. Não a erra. gente só vai saber depois de muito tempo, lá na frente, que a ficha cai e você fala, cara, minha mãe tava certa. Mas as outras pessoas, eu acho que elas também nem tentavam, porque sabiam que se elas viessem falar, eu tava tão cega, tão se afastar dela, eu ia me afastar, e pior, eu ia queimar o filme da pessoa, eu ia dizer, olha só, Marlene, a Gil tá falando mal de você. Porque olha só que ela acabou de me falar. E aí, entendeu? naturalmente, a Giovana ia pra escanteio. Entendeu? E você já sumia da minha vida, da vida dela e como acabou, um passe sabe? de mágica, entendeu? né? Era assim, então... Mas será que existia também um certo medo seu, né? De desfazer essa relação, sendo que anos dando muito certo, muito sucesso, né? Como é que eu vou deixar essa pessoa que me acompanhou até aqui? Eu achava que eu não saberia andar sem. Entendeu? Falar sem ela, andar sem ela. Porque ela escrevia as coisas pra mim e eu tinha que dizer as coisas que ela escrevia. Tinha coisa assim, por exemplo, ela respondia
eu respondia uma entrevista e ela mudava e botava do jeito que ela queria. Então, às vezes, as pessoas chegavam e falavam assim, você respondeu isso? Eu falava, não respondi isso. E era ela que tinha respondido, Era a entendeu? forma como ela achava que você deveria falar. Era esse tipo de E fora, controle. eu recebia fichas. Se ela estivesse trabalhando comigo, graças a Deus não tá mais, se ela estivesse trabalhando comigo agora, teria uma ficha vindo aqui, tipo, fala sobre esse assunto, fala assim, sabe? Tinham fichas que eu recebia quando eu ia fazer entrevista com as pessoas. E isso provavelmente, desculpa, Imagina. isso provavelmente te fazia achar que você, Não sei, de repente, não era não sei falar capaz. sozinho, não sei fazer Até nada onde sozinho. eu sou capaz de ir sozinha, Quando né? você descobriu que você era capaz? Quando que veio esse tchau, acabou, eu achei não quero mais isso? Eu achei que depois que eu O livramento, que né? eu fosse mãe, isso iria mudar. E porque eu iria brigar com ela por causa da Sasha. Então, quando a Sasha estava com 2 anos, mais ou menos, eu já estava com isso na minha cabeça. Assim, se ela se tratar minha filha do jeito que me trata, eu vou brigar. Se ela falar com a minha filha do jeito que ela fala comigo, eu vou brigar. Já tava Eu já formulando tava, na tua cabeça. engraçado- E ela é madrinha da Sasha, né? Engraçado que eu não achava que era ruim pra mim, mas fazer o que ela fazia com alguém que eu amo, eu não aceitaria. Porque você já estava acostumada, talvez você... Pois é, Olha eu não como é sei te difícil. dizer isso. Mas, Chu, pensa assim, você é uma mulher muito forte, você é ariana, você é uma mulher alfa em muitas coisas da sua vida. Como alguém teve esse poder sobre você de fazer com que você não enxergar algumas coisas tão óbvias e tão fortes que talvez você tenha vivido, né, nesse momento, e tóxicas, como a gente diz, que só quando você foi mãe, você Que eu pude pôde enxergar de fora, sair dessa bolha e olhar e e ficar, isso com a minha filha eu não quero, isso na minha vida eu não quero que a minha filha ouça ela me tratando assim, eu não quero que a minha filha tenha vergonha de ter uma mãe que não sabe falar, que não sabe andar, que não sabe se vestir, tem que pedir, mamãe, posso ir quantos passos? Né? Então, aí eu comecei a ver realmente por de fora dessa bolha que eu vivia, sabe? E eu acho que a Sasha foi o passo, assim, principal, maior. E quando eu comecei a falar que eu queria voltar a trabalhar para criança, e ela começou a dizer que ela não odiava criança, que ela não gostava de criança perto de mim, que ela não dava... Aí eu falei, caracas, não é a pessoa que eu quero do meu lado, entendeu? Ela queria que você começasse a fazer programa mais para adultos, né? Adulto, não criança nem adolescente. Né? Eu estava ainda fazendo Planeta, ela disse, não, do Planeta vamos para outro programa, ela que imaginava eu fazendo entrevistas e fazendo tal, e nunca mais nada para criança. E eu falava, não.